Olha, eu ousaria dizer que pelo menos uma vez por semana eu recebo mensagem de alguma grávida desesperada perguntando se ela só pode dormir do lado esquerdo. Porque ela viu em algum lugar, ela recebeu algum vídeo, alguém falou para ela que dormir do lado direito ou de barriga para cima aumenta o risco de problemas com o bebê, risco de morte súbita, risco de restrição de crescimento, risco de pré-eclâmpsia. E aí elas ficam desesperadas, preocupadas a noite inteira se estão virando para o lado ou se estão de barriga para cima. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é se existe uma plausibilidade biológica, ou seja, é plausível isso? De onde que tiraram essa ideia? Baseado em que dormir de um lado, do outro, de barriga para cima, poderia causar algum dano? A ideia, o conceito biológico é o seguinte: a gente tem um vaso grande que é a veia cava e a aorta. A veia cava é um canudão assim grossão que volta com o sangue do corpo e joga para o coração bombear de novo para o corpo, né? Para o pulmão e jogar para o resto do corpo. Acontece que esse vazão ele passa um pouco mais à direita e ele é bem calibroso. Então quando a mãe tá barrigudona, quando esse bebê já tá grande, pesando mais, o conceito é de que, vamos supor que isso aqui seja uma grávida, tá, gente? Meu desenho não é lá grandes coisas, mas vamos imaginar a grávida deitada e esse bebê aqui. E aí o peso desse bebê comprimiria essa veia cava aqui. E aí apertaria essa veia cava e diminuiria o retorno venoso para essa gestante, para o coração, e diminuiria o débito cardíaco. E, consequentemente, o que acontece? Se você diminui a veia cava e diminui o débito cardíaco, você diminui também a quantidade de sangue que chega nas artérias uterinas. Diminuindo o sangue que chega nas artérias uterinas, você diminui, consequentemente, o que chega na placenta, que diminui, consequentemente, o que o bebê recebe. Então, diminuindo aqui, você diminuiria em cascata e esse bebê, então, receberia menos oxigenação e menos nutrientes e estaria em risco pela compressão da veia cava. Faz sentido biológico. Mas será que isso é real na prática clínica? Será que isso realmente é um fator de risco? E aí eu fui pesquisar na literatura, fui ver os artigos e a gente, quando vai pesquisar, a gente acha de tudo. A gente acha artigo falando que tem risco, que não tem. Basicamente, alguns falam que só tem risco na posição supina, barriga para cima, mas que decúbito lateral direito e decúbito lateral esquerdo não teriam problema, aumentando até 2 a 3 vezes o risco de morte súbita, dormindo de barriga para cima. Alguns estudos acharam só do lado direito e supina, mas esquerda não, e assim por diante. E outros não acharam evidência nenhuma. E decúbito lateral esquerdo, a maioria dos estudos mostrou que realmente seria a posição mais segura para uma mãe dormir. Só que a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, esses estudos, eles são feitos, a maioria deles são feitos com um número de gestantes muito pequeno, 100 gestantes, 50, um número bem pequeno. E eles têm alguns vieses, e eu vou explicar para vocês o que seria mais ou menos isso. Um dos vieses, ou seja, uma das possibilidades de erro é o viés de seleção. A maioria dos estudos, para dizer que eu não achei nenhum que não tivesse selecionado os pacientes de forma que eu considero adequada. Ou seja, botou todo mundo no mesmo bolo. Botou diabética, hipertensa, gestantes de alto risco junto com gestantes de baixo risco, tudo misturado. E aí você fica pensando, poxa, como é que a gente vai saber se foi por causa da posição ou se foi por alguma complicação da gestação de alto risco? Alguns estudos tentaram corrigir esse fator de erro matematicamente, mas a gente não sabe a metodologia e não sabe se essa correção foi feita de forma adequada. Uma outra questão é o viés de confusão, foi o que eu falei. Será que não é uma outra causa? Será que o problema é realmente a diminuição da perfusão? Ou será que é uma causa metabólica? Por exemplo, a diabetes, a gente sabe que aumenta o risco de morte súbita por uma complicação metabólica, que não tem nada a ver com diminuição de fluxo a princípio. Então, será que realmente a causa é uma diminuição de fluxo? E se for essa diminuição de fluxo, será que não foi por outra causa? E que não simplesmente a compressão? Ou será que a compressão só não agravou uma causa já existente? Então, assim, existem muitos fatores de confusão e ainda existem as confusões de outras causas que a gente pode não compreender. Então, os estudos também tentam corrigir isso, mas não me pareceu um método muito satisfatório.
O outro viés é o viés de autorrelato, é o viés de informação. Ou seja, como foi obtida essa informação? Foi através de autorrelato. Ou seja, as mulheres que tiveram morte súbita relataram de que lado que elas estavam dormindo na noite que o bebê delas morreu, sendo que a pergunta foi feita até 4 semanas depois da morte. E aí você fica pensando assim, caramba, eu não sei como eu dormi a noite passada. Eu não sei nem o que eu comi ontem, hoje de manhã. Quem dirá como eu estava dormindo no dia que o meu bebê morreu. Lembrar disso é muito difícil. Eles também alegam que a gente tem uma tendência a dormir sempre de um mesmo lado, que todo mundo tem uma preferência. E que quando a mulher relata isso, tem a ver com a preferência dela e que ela realmente, segundo os vídeos, passa mais tempo nessa posição. Mas ainda tem isso, quem é que fica parado a noite inteira? Quem que não se vira de um lado para o outro? Qual é a grávida que não se mexe durante a noite, que não levanta para fazer xixi? E quanto tempo seria necessário que ficasse essa compressão para que realmente causasse diminuição do fluxo? Então, são muitos questionamentos que eles tentam responder, mas nenhum deles me mostrou uma resposta confiável. Sem contar que, se para pensar uma coisa, se você tem uma diminuição de fluxo que vai indo de um lugar para o outro, essa diminuição de fluxo também acontece para a mãe, certo? E a mãe vai perceber essa diminuição de fluxo, também é materna. E essa mãe vai perceber essa diminuição de fluxo. Quer ver uma coisa? Muitas grávidas relatam que passam mal no final da gravidez quando estão fazendo ultrassom. Sabe quando ela já está com aquele barrigão, fica muito tempo lá fazendo o exame de ultrassom? Chega no final do exame, elas, tô passando mal, tô passando mal. Por quê? Porque diminui o fluxo, ou seja, a mãe percebe essa diminuição de fluxo e automaticamente ela busca modificar a posição para que ela se sinta melhor. Isso é muito comum. Ou de um lado, a grávida, a mulher percebe esse desconforto, essa diminuição de fluxo e muda de posição. Então será que a mãe também não perceberia e automaticamente corrigiria essa posição sem mesmo se dar conta? Então tudo isso é muito questionável. Agora, em outubro do ano passado, saíram 2 estudos com um N grande, com um N um pouco maior, com volume maior de gestantes. Um do JAMA, com 1.800 e poucas gestantes, e um do Gynecology, Obstetrics and Gynecology, com 8.700 e poucas mulheres gestantes. Nesses 2 estudos, o do JAMA viu que realmente a posição supina somente, a direita não, mas a supina poderia aumentar realmente o risco, estaria relacionado com aumento de risco. Mas o maior de todos, com 8.000 gestantes, não conseguiu fazer essa correlação. Infelizmente, parece que não tem nada a ver. E aí eu me pergunto, um estudo grande não conseguiu ver essa correlação. Será que se o problema é a diminuição de fluxo, por que então não colocaram simplesmente as grávidas deitadas? Porque não é só quando dormir, né? Isso vai acontecer dormindo ou acordada, concordam? A diminuição de fluxo, mesmo que ela esteja acordada, se ela ficar muito tempo de barriga para cima ou do lado direito, vai acontecer. Por que então não pegam as gestantes, fazem um estudo, bota todo mundo de barriga para cima, fica observando, contando o tempo e fazendo um ultrassom e um Doppler no bebê e na artéria uterina para ver se realmente vai diminuir o fluxo? Seria uma forma de resolver essa questão, mas esse estudo ainda ninguém fez. Autorrelato à noite com esse monte de viés é uma coisa que a gente deve questionar. Agora, se alguém fizer um estudo, botando as grávidas de barriga para cima, observando com ultrassom, identificando essa diminuição de fluxo, perguntando para a mãe se ela está sentindo alguma coisa, está passando mal, aí sim talvez fosse um pouquinho mais confiável. Mas, como eu disse, os estudos grandes não conseguiram fazer essa correlação. E os menores estão cheios de vieses. Então, que conclusão que a gente chega? São precisos mais estudos. Porém, eu diria para vocês que não há razão para desespero. Tenho certeza de que uma noite mal dormida, que a preocupação e o estresse materno é muito pior do que você dormir do lado direito ou de barriga para cima. O seu conforto
A sua qualidade de sono impacta muito mais no seu bebê, na sua saúde, na repercussão da gravidez, do que a posição específica que você está dormindo. E a natureza é muito sábia, ela nos dá sinais de que a coisa não está legal e instintivamente a gente se mobiliza e procura a posição mais confortável. O próprio bebê deve mexer, incomodar a mãe para que ela se mude de posição. Muitas grávidas falam isso, ele não gosta de tal lado, sempre que eu deito de tal lado ele me chuta do lado de cá. A gente precisa confiar um pouquinho mais na natureza, né? Então, esse é o recado que eu tenho para vocês. Não dá para afirmar nada com os estudos que a gente tem hoje. Os estudos grandes não conseguiram ver correlação. E eu particularmente acredito que ter uma boa noite de sono, qualidade de sono e não ficar estressada é mais importante do que a posição que você vai dormir. Espero ter ajudado com esse vídeo. Compartilhe com as gravidinhas, acalma o coração delas. Um beijo!